Para nossa meditação, eu quero falar do nosso tema. Nós fizemos questão de mostrar bastante para vocês aí, desde a nossa divulgação. Agora eu termino de arrumar. Trabalho, família e fé. Propostas fragmentadas para um ser integral. Esse tema, na discussão ali do briefing da mocidade, nós estávamos conversando e pensando na seguinte ideia primária. Trabalho, família e fé. A gente não resolvia onde a gente colocava a família, se era fé primeiro, família ou trabalho. Acabou ficando assim, mas a ideia era trabalho, família e fé, não necessariamente nessa ordem. Acabou ficando assim, eu acho que comunicou mais o que a gente queria passar para vocês, através da reflexão bíblica do nosso preletor, ou teológica filosófica. A gente vai ver agora o que ele vai aprontar aqui. Mas a ideia é que nós vivemos um momento geracional, onde esses pontos ou essas áreas mais preciosas da vida não estão em ordem. Na verdade, estão sendo propostas para nós como fragmentos ou como áreas isoladas da vida, e nós fomos feitos para algo integral porque somos integrais. E precisamos lidar assim com a vida. Então o desafio é muito grande para a nossa geração. Respeitando quem somos diante do nosso Criador, precisamos lidar com fragmentos propostos. Trabalho numa caixinha, fé em outra caixinha, família numa bem pequenininha. Essa é a proposta que temos hoje. Afinal de contas, você tem sido treinado para se dar bem na vida. E isso significa passar num bom concurso ou pelo menos ganhar um bom dinheiro. O nosso sistema familiar e até mesmo cristão às vezes tem tido um condicionamento para que você se treine nessa esfera, para esse alvo. Onde está a vocação? Onde está a integralidade da vida? Onde tudo isso se encontra? Bom, são perguntas que nós fizemos ao nosso coração, querendo respostas, e sabemos que não é numa noite que vamos resolver isso, mas mesmo assim, queremos dar um passo nessa direção, de abençoar o nosso tempo, a você e a mim, para que a gente possa ser encorajado e iluminado pela palavra do Senhor, a responder os maiores desafios da nossa época. Sermos seres integrais vivendo diante de uma vocação daquele que chama. Por isso eu os provoquei aqui com o Guinness, onde ele diz, o chamado significa que todos em todo lugar e em todas as coisas cumprem seus chamados, que são secundários, em resposta ao chamado primário de Deus. Deus tem um plano, e nós temos respondido com aquilo que temos vivido integralmente. Eu quero chamar o Pedro Dutti aqui. Pedro, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu sei que a sua agenda não é nada fácil, mas que bom ter você com a gente, podendo nos orientar e abençoar nós hoje com a reflexão. Quero orar pela sua vida, pedir por nós mais uma vez e deixar a nossa gratidão pela sua dedicação. Nós estamos desde cedinho aqui nessa igreja, em reunião do presbitério, que demorou várias horas, servindo essa igreja amada, presbiteriana do nosso coração, e estamos aqui firmes e fortes. Está em pé? Obrigado, Pedro. Vamos orar pela sua vida e pedir ao Senhor. Deus, muito obrigado pela vida do Pedro. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que continue iluminando a mente, o coração, a fé, e sustentando a família. Te pedimos pela Carol, pelo Benjamin, pela Ana, ó Deus, pela vida do Pedro, que o Senhor continue sustentando, guardando, dando a ele, ó Deus, firmeza na sua vocação, e que hoje ele possa nos servir com uma porção da tua palavra, uma porção, ó Deus, da tua sabedoria, da tua inteligência que o Senhor tem dado para ele poder nos encorajar e iluminar um pouco hoje. Te louvo, confiando no Senhor, para cuidar de nós através dessa meditação. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, daqui a pouco nós vamos colocar aí um código QR atrás do Pedro aqui, para que você escaneie para poder mandar perguntas no tema da palavra, porque depois da palavra nós vamos ter um painel. Eu quero aqui ler as perguntas de vocês, trocar uma bola com o Pedro aqui, junto das perguntas que vocês fizerem. Então quando você vê o código aqui, pega o celular, escaneia e manda a sua pergunta, tá bom? Ao final nós vamos selecionar, eliminar as repetidas, algumas se tiverem muitas, e vamos tentar tratar aqui, para ter alguns minutos de painel para responder, tá bom? Combinado? Vamos fazer isso para a gente ter uma noite bem proveitosa, e já estamos aqui avançando. A altura aí está boa?
Você tem água, esse copo não quebra. Deus te abençoe. Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Privilégio estar aqui com vocês. Quando o Giovanni me fez o convite e a gente conversava sobre o tema, ele me mandou o tema e os tópicos que ele queria que tangenciasse o tema, e eu ia ouvindo e pensando, muita coisa, né, para um dia só. Deixa comigo, Giovanni. Deixa comigo. Por dentro eu pensava, meu Deus. E o tanto que quando eu fui procurar de novo para ir preparando, eu procurei, deixa comigo, a mensagem era deixa comigo lá na lista. Lá, assim. Mas trabalho, família e fé são outras formas da gente tratar sobre as ordenanças criacionais, que a gente chama de mandato cultural, mandato social, mandato espiritual. É tudo que a gente vive, é muita coisa. E uma análise sobre a fragmentação deles, sobre como nós vivemos o nosso trabalho. E quando a gente pensa em trabalho, não é só aquilo que a gente faz que a gente ganha dinheiro, ou seja, aquilo que a gente faz fora de casa, é qualquer coisa que nós fazemos que não é o modo de desvelamento natural das coisas. Então, tudo que você olha ao seu redor, que não é planta, ou pessoa, ou animal, é trabalho. Então, tudo aqui ao seu redor é trabalho. É modo cultural de desvelamento. Então, é trabalho. Se você fica em casa, você trabalha. É trabalho. Quando o ser humano foi colocado ali no jardim, foi para trabalhar, foi para continuar o trabalho de Deus. Então a gente trabalha, essas discussões, se a mulher fica em casa e não trabalha, não fazem sentido na Bíblia hebraica. Ela continua trabalhando. Se você vê, por exemplo, Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, ela explode, por exemplo, essas divisões, porque ela tanto trabalha, e lá menciona isso dentro e fora de casa. Trabalho não diz respeito só a dinheiro. Então, aí já começa a dificultar as coisas. E como a gente vive nessa fragmentação? Família é a mesma coisa. Concepção das ordenanças criacionais, o que é a concepção de família, a aliança, os casamentos monogâmicos, heterossexuais, orientados por uma aliança perpétua de fidelidade. Então isso coloca uma série de outras relações para fora disso, mas não só. E a gente rapidamente pensa nas relações homoafetivas, mas as relações heteroafetivas que não são orientadas por uma aliança de fidelidade, ou também de amor, de aliança e de pacto, de serviço, estão fora. Então tem muita coisa aí que a fragmentação coloca em jogo. E por fim, a fé. A fé e a direção que o nosso relacionamento com Deus também foi comprometida. Agora, o que comprometeu o trabalho, a família e a fé? Foram as dinâmicas sociais contemporâneas? Foi a secularização? Você pega um sociólogo canadense, católico, como Charles Taylor, ele vai falar sobre a era secular que nós vivemos. E foi a secularização? Não tinha fragmentação antes? Claro que tinha. E você vai tentando fazer uma arqueologia dessa fragmentação, tentando remontar, escavar essa arqueologia, uma metáfora, arqueologia. Você vai escavando, escavando, escavando. O que você vai puxar? A queda. Quem que fragmentou essas coisas? Quem que fragmentou o trabalho, a família e a fé? Quem fez as pessoas duvidarem se realmente tinha uma relação com Deus? Quem fez com que o trabalho se tornasse sem sentido? Quem fez com que o trabalho se tornasse infrutífero? Quem fez com que as relações familiares se tornassem relações de conflito? Foi a queda. A queda afetou as vocações, os chamados secundários, por causa do nosso chamado primordial.
Então tudo isso liga esses pontos, liga a fragmentação, liga um chamado integral. Agora, todas as vezes que eu me reúno assim, principalmente numa igreja, eu fico muito tentado a tratar isso filosoficamente, teologicamente. São temas que a gente está desenvolvendo, inclusive nos últimos 2 meses dentro do Invisible College. Então tinha muita coisa preparada, principalmente num dia cansativo assim, igual que foi hoje. Mas eu sempre, quando eu me reúno assim, eu quero expor a palavra de Deus. Primeiro porque a gente está diante do povo de Deus. Segundo porque uma das coisas que faz com que a gente tenha muita dificuldade de encontrar de novo integralidade na nossa vida, em cada uma dessas ordenanças criacionais, é justamente quando a gente está em reunião cultica diante de Deus e diante da sua palavra. E eu queria ler com vocês uma passagem, eu queria expor com vocês uma história. Não vou fazer exaustivamente, mas uma passagem que mexe muito comigo e que eu vou precisar de um pouco da capacidade de vocês de me acompanharem para tocar nesses temas. E os meus irmãos que são da Beré, que estão aqui, têm que ter paciência comigo, porque a gente está assim há 120 anos expondo 1 e 2 Samuel, lá na Bereia. Vocês estão rindo, né? E eu vou expor 1 e 2 Samuel aqui, que é a história de Jonatas e o encontro dele com Davi. Porque ali tem uma relação de amor bastante colocada sob suspeita em muitos aspectos, inclusive acusada de homoafetividade, uma relação homoafetiva entre Davi e Jonatas. Então, se é para expor um negócio complicado, né, Giovanni? Depois vocês perguntam para o Giovanni. Não é para me dar trabalho só não. Mas aqui encontra-se um texto de integração desses pontos, já que a gente está falando da fragmentação. Então eu queria te convidar a abrir sua Bíblia, ou acessar sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 55, final do capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 55. E aí depois da leitura você não fecha sua Bíblia, não fecha o aplicativo, para que a gente continue consultando ao longo da noite. Diz o seguinte: quando Saul viu Davi saindo para lutar com o filisteu, perguntou a Abner, o chefe do exército: Abner, de quem esse jovem é filho? Abner respondeu: ó rei, tão certo como tu vives, não sei. Então o rei disse: pergunta de quem ele é filho. Depois que Davi matou o filisteu, Abner o chamou e o levou à presença de Saul. Davi trazia nas mãos a cabeça do filisteu. Saul lhe perguntou: jovem, de quem és filho? Davi respondeu: sou filho do teu servo Jessé, belemita. Depois que Davi terminou de falar com Saul, Jonatas se tornou muito amigo de Davi. E Jonatas o amou como a si próprio. Daquele dia em diante, Saul o manteve consigo e não permitiu que voltasse para sua casa, para a casa do seu pai. Então Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a si mesmo. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, como também a sua armadura e até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Até aqui. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da sua palavra, procurando integração para nossa fragmentação, as vocações que nós recebemos do Senhor, no nosso trabalho, na nossa família, para a nossa fé, os nossos chamados secundários que encontram no chamado que nós recebemos do Senhor, Deus, o ajuste fino que nós precisamos encontrar.
E nós estamos aqui reunidos, Deus, para Te louvar, para invocar o Teu nome, cantar louvores ao Senhor e buscar na Tua palavra orientação. Então orienta-nos, ajuda-nos, Deus, uma vez mais, para que a gente encontre essa orientação no Senhor. É a nossa oração essa noite, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Hoje em dia, esses 3 temas que nós estamos diante aqui, trabalho, família e fé, se tem uma coisa que os tangencia de maneira muito íntima, são as questões de gênero. Se você quer pesquisar sobre trabalho, família, inclusive fé, na sua faculdade, no seu curso, nas suas áreas de interesse, muito facilmente você teria portas de entrada para pesquisar sobre trabalho e relações de gênero, família, novas configurações familiares, sexo, gênero e assim por diante. Fé, religião e gênero. São temas, claro, que se você quiser pesquisar, estudar em qualquer lugar do mundo, obviamente, os estudos de gênero são uma grande porta de entrada. Por vários motivos, ou alguns mais genuínos, outros nem tanto. Por um lado, por escassez mesmo. Realmente a gente não tem bons materiais, principalmente em língua portuguesa, sobre isso. Quando eu lia e pesquisava sobre isso aqui, não tinha material em língua portuguesa sobre Jonatas e Davi. Não tinha bons materiais sobre isso. E uma perspectiva conservadora, mais ou menos conservadora, às vezes nem mesmo mais aberta, progressista, liberal. Em língua portuguesa, não. Escassez. Outros, é claro, por causa também de um viés muito claro em pesquisas de gênero, trabalho, lugar da mulher, pessoas trans, e tópicos muito inflamados hoje em dia, que vocês estão bastante conscientes. Agora, o presente texto que nós acabamos de ler é um dos textos que compõem uma série de outros da amizade ou das relações entre Jonatas e Davi. São vários textos que levantam questões muito debatidas há pelo menos uns 40 ou 50 anos por vários teólogos e teólogas sobre de que tipo de natureza era a relação entre eles. Que tipo de hermenêutica, ou seja, interpretação bíblica nós vamos fazer nesse texto aqui para saber e vamos comparar com as relações contemporâneas, se a gente tem realmente aqui, por exemplo, uma relação homoafetiva entre Jonatas e Davi. Se a família que Davi começaria a formar com as irmãs de Jonatas incluía Jonatas também. Que tipo de rei seria Davi? Que tipo de trabalho começaria ali? Que tipo de fé é essa fé do Antigo Testamento? E é impossível continuar a leitura desse texto e de outros textos. Por exemplo, quando Jonatas morre e Davi lamenta a morte dele, ele diz que o amor de Jonatas era mais precioso e caro para ele do que o amor de suas mulheres. E não foram poucas as mulheres de Davi. Davi tinha um harém. Inclusive, esse era um dos seus pecados. O contexto dessa passagem é um dos contextos mais conhecidos de você. Se você cresceu na igreja, se tem uma coisa que você conhece, é a história de Davi e Golias. Davi está com a cabeça de Golias nas mãos. Davi acabou de sair de um contexto de obscuridade da sua unção. Ele tinha sido ungido por Samuel, escondido há alguns poucos capítulos. Ninguém conhecia Davi, ninguém sabia quem era Davi. De repente ele foi levar comida para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Ele vê Golias, pergunta o que está acontecendo, quem é esse incircunciso que fala contra o exército do Senhor. E os seus irmãos querendo tirá-lo dali. E de repente ele vence a batalha diante dos olhos de todo mundo. E ele sai de um lugar de total desconhecimento
para um lugar, que são os próximos capítulos, capítulo 18, 19, e começa a narrativa de ascensão de Davi para um lugar de amor. Davi passa a ser amado. Então Davi sai de um lugar de desconhecido para ser absolutamente amado. Se tem um tema que unifica todos os assuntos do capítulo 18, que nós não vamos ler o capítulo 18, nós vamos parar aqui no versículo 4, é que Davi vai ser amado. Davi vai ser amado por Mical, Davi vai ser amado por Jonatas, Davi vai ser amado pelo povo, Davi vai ser amado por todo mundo. Claro, ele acabou de salvar Israel, de maneira pirotécnica. Ele vai ser amado o tempo todo, vai ter música para ele. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, Mical apaixonada por ele, e Jonatas também o ama. Saul o ama. Alguns capítulos, no capítulo 16, fala que Saul o amava. Todo mundo é objeto, todo mundo faz de Davi objeto do seu amor. E é engraçado que em nenhum lugar de Samuel, nem no 1 Samuel, nem no 2 Samuel, diz que Davi amou alguém. É muito interessante isso. Inclusive, na passagem que eu mencionei para vocês, quando ele fala que Jonatas morre, ele fala que o amor de Jonatas para ele era muito caro, mas não que ele amava Jonatas. Interessante, né? E eu gostaria de me concentrar aqui apenas nesses amores. Há um bispo em Hipona, no século V, chamado Aurélio Augusto, conhecido como Agostinho, que diz que uma das formas da gente organizar trabalho, família, fé, é uma ordo amoris, é uma ordem dos nossos amores. É uma forma da gente organizar aquilo que a gente ama. Isso está presente em outros teólogos modernos também, como por exemplo C.S. Lewis, os 4 amores. O tipo de amor familiar, o tipo de amor de amizade, o tipo de amor erótico, o tipo de amor sacrificial. Há quem critique essa cartografia de amores que o C.S. Lewis faz, mas a maneira de se organizar isso a partir daquilo que você ama e da cidade de Deus ser caracterizada por aqueles que têm o seu amor às coisas de Deus, e da cidade dos homens ser caracterizada por aqueles que têm o seu coração dominado por um amor a si mesmo, e por isso incapazes de encontrar essa unificação, integralidade, ajuda a gente a começar a tangenciar esses temas. No caso de Jonatas, a pergunta é: que tipo de amor era esse que ele sentiu por Davi? O texto diz que ele amou Davi. Ele olhou para Davi ali imediatamente que ele matou Golias. E aquilo impressionou todo mundo. Jonatas, quando viu aquilo, imediatamente se aproximou dele, o amou, fez um pacto, cortou uma aliança com Davi, fez um ritual de armas com ele e o amou. O que isso significa? Isso, como eu falei para vocês, foi objeto de muitos questionamentos, de muitos ataques. E antes de explicar o tema, porque eu acho que é um tema muito importante para a nossa fé, eu tenho que explicar um pouco sobre esses ataques, né? Eu tenho que falar um pouco sobre o que isso significa e por que eu não adoto uma hermenêutica inclusiva nesse texto. Por que eu não acho que a relação entre eles é uma relação de homoafetividade. Por alguns motivos. E vários autores, como Tom Homer, Martin Nissen, Susan Ackerman, mas não só autores técnicos como esses, de livros que dificilmente vão vir para a língua portuguesa, mas, por exemplo, você pega uma revista como a Super Interessante, ela, numa reportagem antiga, mas que vira e mexe aparece, a Bíblia que você nunca leu, ela cita esses autores para falar de coisas como essa. Sabia que existem teólogos que falam que haviam relações homoafetivas na Bíblia? Aí fica citando teólogos liberais, como se a gente não soubesse que eles existissem. Sempre tem revistas de divulgação científica. Por que eu acho que não se trata desse tipo de relação? Mas também a gente não pode pegar um texto desse e ficar nos temas meio bobinhos. Jonatas, amigo de Davi, tal. É um texto sobre amizade.
Não é isso. Do que é? Em primeiro lugar, que tipo de união é essa? O termo utilizado aqui para unir-se a ele é um termo que muitas vezes é traduzido em outros contextos de forma elucidativa para nós, como aproximou-se, agarrou, até mesmo tricotou, manteve preso. Por exemplo, Absalão, filho de Davi, quando ele junta outros homens para uma revolta contra Davi, capítulo 13 de 2 Samuel, muitos anos depois, junta homens para perto de si. Claro que a gente não pode ficar fazendo teologias com um ou outro termo só, mas os usos de uma palavra nos ajudam a fazer juízos dela, para mostrar que o fato de Jonatas ter aproximado-se de Davi, uniu-se com Davi, não significa uma relação sexual, afetiva, porque Absalão, quando uniu homens para uma revolta, não foi esse tipo de relação que ele teve com esses homens. Trata-se de união, trata-se de aproximar desses homens, com julgamentos diferentes, aproximação, com juízos morais diferentes. Uma é uma conspiração e a outra é uma união muito próxima. Tá bom, Pedro, mas o texto fala que ele amou Davi. Não é uma palavra assim forte? Bem, era um termo muito comum. Quando Abraão fala que amou Isaac, era a relação de um pai para com um filho. É o mesmo termo para amor. E mais do que isso, é o mesmo termo comum utilizado que vai falar que Mical amou Davi. Olha aí, Pedro. Mas é também o termo que fala que Saul amou Davi no capítulo 16. E a gente não acha que Saul teve uma relação íntima com Davi. E é o mesmo termo que o povo amava Davi. Davi era objeto do amor do povo. Davi era amado. A Bíblia sempre, quando ela quer mencionar, e o Victor Hamilton, que é um comentarista interessantíssimo do texto bíblico, ele diz que quando a Bíblia quer chamar a nossa atenção para relações sexuais, ela fala sobre conheceu. E não fala que um conheceu o outro. Não é uma relação que, por exemplo, os gregos tinham de pederastia. Platão, Sócrates tinham com seus discípulos. O mundo hebreu era muito diferente. E é anacrônico fazer isso aqui com esse texto. Agora, abra um parêntese aqui. Eu não estou querendo dizer que não existia em Israel pessoas que não sofriam com atração pelo mesmo sexo. Não estou querendo dizer nada disso. É muito provável que existiam pessoas que sofriam com atração pelo mesmo sexo. É muito provável que dentro do povo de Deus, como ainda acontece hoje em dia, pessoas sofriam com atração pelo mesmo sexo. Homens e mulheres que tinham que lutar com isso, que precisavam colocar debaixo das promessas de Deus de redenção suas lutas, confessá-las e esperar por redenção cada uma dessas promessas. Só que não é o que esse texto aqui está falando sobre esses dois. Então a pergunta permanece: o que esse texto está falando sobre esses dois? E o que isso ensina sobre trabalho, família e fé para nós? E uma vida integrada. Por que, se não é uma relação afetiva, de que ordem que é? Se a gente lembra o contexto que ela está inserida, e aqui isso aqui é muito importante, tem a ver com isso aqui, que o Giovanni lembrou e que o Os Guinness resume, de toda a história, de todo o drama da Escritura, que a pequena história de Jonatas, assim como a minha e a sua pequena história, isso aqui é muito importante, atenção aqui, elas se inserem numa grande e ampla história, de um povo que pediu um rei para Deus, porque as nações ao seu redor também tinham reis, e eles quiseram um rei, a imagem dos reis das outras nações. Por isso pediram um rei forte, bonito, que era Saul, um homem alto, que ninguém chegava aos seus ombros. Só que ele foi mostrando-se cada vez mais decadente, desobediente diante do Senhor, capítulo após capítulo.
até que Deus o rejeitou, e ele mostrou isso para Israel. E então Samuel foi ungir em secreto um rei que agradasse ao Senhor, que era Davi, que era um outro parâmetro de rei, um rei pastor, muito diferente das expectativas monárquicas do antigo Oriente Próximo, mas que agradava ao Senhor. E aí, quando esse rei, esse novo ungido aparece, e na primeira aparição pública dele, quando ele sai das sombras e ele vence Golias, liberta o povo, as pessoas ficam estarrecidas. O que a gente vê aqui é exatamente um contraste entre o antigo regime decadente de Saul e o novo regime do novo ungido, da casa de Davi. O que a gente está vendo aqui é um novo rei segundo o coração de Deus. E Jonatas, quando olha aquilo, Jonatas, que era o príncipe do antigo regime, Jonatas, que era a descendência de Saul, Jonatas, que depois que Saul morresse, herdaria o trono. Se vocês se lembrarem da passagem de Davi e Golias, quando Davi diz que vai lutar com Golias, o que Saul faz? Ele chama Davi e coloca a armadura dele em Davi. Vocês se lembram disso? Isso é muito simbólico. É o rei colocando suas armas em Davi. Não tinham muitas armas e armaduras naquela época. A Bíblia diz que 2 pessoas tinham armas só naquela época: Saul e Jonatas. E aí Davi coloca aquela armadura e ele não consegue se movimentar. E Jonatas faz a mesma coisa aqui. Só que não há rejeição das armaduras de Jonatas. O que esse texto está mostrando aqui para nós é um príncipe do antigo regime vendo a decadência do seu pai por causa dos pecados do seu pai. Ele incapaz de reinar, e foi uma das coisas que Samuel falou para ele: o seu reino foi rasgado. Lembra quando ele puxou a veste de Samuel? Ele falou assim: Deus rasgou o seu reino. E depois, quando lá na frente ele também peca mais uma vez, a descendência dele também é cortada. Mas Jonatas, pela fé, faz um pacto com Davi, porque ele vai entrar em aliança com o novo rei. É sobre isso esse texto. Esse texto, e essa é a minha e a sua história. E agora você já consegue perceber como que a gente vai chegar em Cristo. Um outro rei da casa de Davi, em que nós também, por causa do pecado dos nossos pais, por causa da fragmentação do nosso trabalho, na nossa família e da nossa fé, temos condições também de, por uma aliança, entrarmos num pacto com um rei, apesar da decadência do antigo regime que nós vivíamos. Numa relação de amor, mas não é o amor que a gente está acostumado a ver por aí, um amor que é vivido numa relação de aliança. Veja que a primeira coisa que ele faz com Davi é cortar uma aliança, um pacto, que era o que o mundo do antigo Oriente Próximo fazia. E aí depois ele faz um ritual de armas. Sabe o que é um príncipe? Pegar a sua armadura, suas armas, aquilo que lhe distinguia enquanto príncipe, e entregar para uma outra pessoa. Jonatas estava se despersonalizando e se escondendo em Davi. Era isso que ele estava fazendo. A sua união, a sua aproximação em Davi, que vai ficar cada vez mais clara em outros momentos, em outros textos, quando ele vai percebendo a derrocada do seu pai, quando Saul vai ficando cada vez mais louco, quando ele começa a perseguir Davi,
e vai ficando cada vez mais explícito a decadência da cidade dos homens, ele vai firmando cada vez mais a aliança com Davi. Porque é o meio através do qual ele, um príncipe da antiga aliança, da antiga regência, participar da nova regência da casa de Davi. Essa história não é só a história de Jonatas, essa é a minha e a sua história. Em Cristo Jesus. Vocês conseguem se enxergar nessa história? Vocês conseguem se enxergar também nisso? E se ver nessa pequena história de Jonatas, a sua história? Vejam como que Saul reage diante disso. Ele pergunta quem é o pai de Davi. Ele não pergunta quem é Davi, ele quer saber quem é o pai de Davi. Porque vocês lembram o que ele tinha prometido? Quem matasse Golias vai se casar com a minha filha. Ou seja, vai ser príncipe, vai ser rei daqui uns dias. Então quem que é o pai? Vai ter que morar na minha casa, não vai poder mais ir e vir. Ele conhecia Davi. Ele já tinha dito que amava Davi, mas Davi tocava uma harpa, expulsava o demônio, voltava para pastorear ovelhas. Agora Davi fica na casa de Saul. Agora Davi chama Saul de pai. Jonatas não tem essa relação utilitária com Davi, como nós muitas vezes tentamos ter uma relação utilitária com Deus no nosso trabalho, na nossa família, na nossa fé. A relação de Jonatas com Davi é de aliança, de entrega, de despersonalização. Ele mergulha em Davi, a ponto de quando Jonatas morre, Jonatas não vive para ver Davi reinar. Jonatas morre em combate. E quando Davi assume Jerusalém, conquista, faz de Jerusalém a cidade de Deus, Davi pergunta: tem algum descendente de Jonatas vivo? E tem Mefibosete, um homem cheio de deficiências, numa cidade longínqua chamada Lodebar. Ele fala: traz ele para cá, por causa da aliança que eu fiz com Jonatas, ele comerá da mesa do rei para sempre. Você conhece essa história? De comer da mesa do rei para sempre? Essa é a nossa história. Esse é o único meio da gente escapar da fragmentação da nossa vida, através do Evangelho, através da decadência da antiga regência e das relações instrumentalizadas com Deus, inclusive, com o novo Messias, com o novo ungido, que Saul ainda tentando se relacionar com a pessoa certa, da forma errada. Jonatas não. Mesmo não conseguindo provar plenamente disso, morrendo, ele viveu pela fé. Esse é o Evangelho no livro de Samuel. E essa é a forma da gente conseguir que as nossas vocações secundárias, no nosso trabalho, na nossa família, e a nossa fé consigam ser reorganizadas no chamado, no reconhecimento do chamado de Deus, recolocando as nossas pequenas e fragmentadas histórias dentro da grande história. Mesmo que isso signifique abrir mão do que nós éramos príncipes no antigo regime para escondermos no novo regime de Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós somos gratos pelos seus grandes feitos ao longo da história. O Senhor nos deu histórias para que nós pudéssemos enxergar as nossas pequenas histórias no interior da sua grande história.
para que nós, como parte do seu povo, pudéssemos encontrar sentido e significado para o nosso trabalho, para as nossas famílias e, acima de tudo, direção para a nossa fé nas histórias do trabalho, das famílias e da fé do seu povo, o povo da aliança, o povo que fez aliança contigo, que estava em aliança com o seu povo, que não manteve relações utilitárias com o Senhor, mas que foi rápido em cortar alianças contigo, com o seu ungido, para ultrapassar as fragmentações de cada uma das épocas que viveu. Ajuda a mim e aos meus irmãos a entendermos como nós vamos escapar das nossas fragmentações hoje. Ajuda no momento em que nós vamos ter agora de discussão, de perguntas, a entender como que nós vamos escapar das fragmentações do nosso trabalho, da nossa família, a partir da aliança que nós temos com o Senhor. É a nossa oração essa noite, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Pessoal, nós vamos dar agorinha, depois do nosso bate-papo aqui, tem o nosso tempo de sorteio. Nós temos vários brindes e itens aqui muito interessantes, bons mesmos, de gente que apoiou o nosso trabalho. Tem coisa gostosa, tem coisa inteligente, tem coisa valiosa, mas a gente quer pedir uma contrapartida de vocês para você participar. A gente divulgou nas nossas redes sociais alguns critérios para participação, para você poder estar agora inscrito no nosso sorteio. Eu só estou reforçando aqui agora para a gente poder dar a oportunidade para alguém que não viu o aviso, tá? Então você precisa estar inscrito. E por que isso é óbvio, apesar desse momento? É porque pode ser que a gente recebeu alguém que infelizmente não conseguiu se inscrever, né, dentro do nosso prazo ali e tudo mais. Então precisa estar inscrito e precisa estar seguindo o nosso perfil Bueno Jovem no Instagram. Então se você tem uma conta no Instagram, quero te dar a oportunidade agora de cumprir esse critério, conhecer o nosso trabalho ali, para você poder saber das atividades, a gestão atual aí desse ano, de trabalho, de avanço evangelístico, de comunhão, e poder estar caminhando conosco a partir de agora, tá bom? Assim você está participando, está dentro. Nós temos ali todos os inscritos listados no computador e a gente vai fazer um sorteio digital ao final. Nossa irmã Joema, líder da mocidade atualmente, vai nos conduzir daqui a pouco nisso, tá bom? Só queria relembrar aqui você. Nós vamos deixar o nosso código ali, se você ainda tem alguma pergunta, se o nosso tempo der. Esse tempo não é muito longo, mas a gente queria dar a oportunidade para ele acontecer aqui, tá bom? Muito bem. Pedro, deixa eu te dar o microfone aqui. Pedro, obrigado pela palavra. Eu agradeço. Benção. Tiago. Assim tá bom? Tá ótimo. Não, tá ótimo. Obrigado. Eu vou virar um pouquinho mais um pouco aqui. Muito bem. Não, eu te chamo de novo aqui. Gente, muito bom ouvir o Pedro aqui. Sempre um privilégio te ouvir, Pedro. Tenho acompanhado, eu sou aluno do Loop, tá? Eu vi que quando eu fui me inscrever tinha um campo lá de desconto, eu perguntei sobre isso, falei, o que eu preencho aqui? Fiquei sem resposta e lá também ficou sem resposta. Tá? Eu tenho, na verdade, eu entrei pelo curso Louvor e Lavoura. Estou ali caminhando, está sendo um tempo muito legal, ouvir as aulas ali. E justamente agora, depois desse curso, atualmente entrou no curso Fim da Família. Vou terminar um primeiro para depois entrar, mas tenho achado muito legal a provocação ali feita. E a primeira pergunta aqui, inclusive, vejo que tem muito a ver com uma das aulas, tá?
Já estou fazendo aqui uma propaganda dos cursos do Pedro, tá? Do Invisible College, o Loop. Você tem ali um Netflix teológico, né? Maravilhoso. E o curso Louvor e Lavoura trata sobre a ideia de trabalho no nosso tempo, e justamente isso tem nos provocado bastante para a ocasião dessa conferência aqui hoje, desse encontro. E a pergunta que chegou aqui para nós, justamente a primeira que eu quero abrir aqui, tem a ver com isso. É correto pensar no chamado de Deus como minha vocação para um trabalho, profissão ou ofício específicos? Pegaram a pergunta? É correto pensar no chamado de Deus como minha vocação para um trabalho ou ofício específico? Deus tem uma vocação para que eu faça tal coisa, ou seja, tal profissional. É correto pensar assim como o chamado de Deus? Como é que você vê isso, Pedro? Boa pergunta. A gente tem que tomar muito cuidado para que valores que são típicos da análise profissional ou até mesmo vocacional contemporâneos não sejam introduzidos no ministério. A gente passar a analisar ministério, vocação, como um psicólogo ou um profissional de RH ou um profissional de orientação de carreira vai me avaliar. Porque esses, claro, não tenho nada contra nenhum desses profissionais, tá? Inclusive são vocações divinamente orientadas. Mas são todas novas, né? De 200, 300 anos para cá. Como é que era antes, assim? O que a gente tinha antes? Não tinha vocação antes? É perigoso a gente individualizar demais, personalizar essas coisas. A gente tem profetas que receberam vocações específicas durante períodos de tempo pequenos, né? 6 meses. E depois, não tinham vocação mais, um chamado específico. Eu acho que a gente tem que entender, e eu gosto de trabalhar sobre essas categorias, eu acho que o texto ajuda a gente a entender a missão de Deus, o grande projeto de Deus, o grande drama de Deus maior. Deus tem um plano, uma missão de Deus. Autores como Christopher Wright, Michael Gorin, Craig Bartholomew e tantos outros são pródigos são amplos em mostrar isso. Deus está em missão. Deus está renovando e colocando todas as coisas aos pés de Cristo. E a gente coopera com isso. A gente coopera com isso, sendo psicólogos, administradores, artistas, designers, contadores. A gente coopera com isso. Agora, é estanque? Não, pode mudar. Pode mudar. E dizer assim, a pessoa ela recebeu essa vocação específica só para isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode gerar frustração, essa essencialização da vocação, ela me parece estranha às Escrituras. A gente tem gente nas Escrituras que recebeu chamados específicos para um momento, recebeu outros para outro e outros para outro. Veja a mulher virtuosa que Giovanni, no Dia das Mulheres, proclamou o texto no Instagram. Fiquei pensando no texto lá, né? Ela explode com esses conceitos assim. Ela trabalha no campo, ela trabalha em casa, ela trabalha em tudo quanto é lugar. Qual é a vocação daquela mulher? Qual é a vocação dela? Ela é em casa? Ela é do lar? Ela é profissional liberal? Ela é o quê? O mundo hebreu, a Bíblia é hebraica. O cristianismo é hebreu, como dizia Edith Schaefer. Ele não é grego, ele não é moderno. Então ele trabalha com concepções distintas das nossas. E essa forma da gente pensar em orientação de carreira, ela é contemporânea, individualista, moderna e carrega consigo um essencialismo perigoso. Perigoso, porque pode gerar frustração. Não, eu tenho essa vocação aqui, não tem mais nenhuma, e se não for assim, Deus não me chamou. Meu Deus.
pode ser complicado. E qualquer um que tem mais de 40 anos sabe que a gente se prepara para uma coisa na vida e Deus vai fazendo umas curvas assim no caminho da gente, assim, ó, e vai jogando a gente para outros lados. Perfeito, obrigado, Pedro. O Pedro citou 2 autores aqui, o Christopher e o Gorin. Ambos têm literaturas muito interessantes nessa abordagem. Aquele, por exemplo, A Missão de Deus no Mundo, né? Ele desenvolve outros livros decorrentes desse, mas a ideia é muito interessante sobre esse... É como se houvesse uma trilha sonora que Deus está tocando, que perfaz todas as outras vozes na história. Tem uma canção sendo tocada e ela tem um ritmo, ela tem sua harmonia própria, ou de outra forma, para analisar isso, tem um plano em andamento. Por isso eu trouxe a frase do Os Guinness aqui, que na verdade foi um livro que me abençoou muito. Não fala sobre chamado ministerial esse livro. O livro chamou O Chamado, do Os Guinness. Mas não fala sobre ser pastor, missionário, nada disso. É sobre nós termos responsabilidade na vida a partir da responsabilidade de Deus com a história. E aí o Christopher Wright trabalha isso. E também o outro autor que você citou, o Gorin, Michael Gorin. É muito interessante a provocação do Gorin, inclusive está falando hoje no Brasil, ontem e hoje, na Chácara Primavera, sobre uma mentalidade, a proposta, né? A partir de uma igreja missional, você ter uma mentalidade missional. Isso vale para tudo na vida, né? O fato de nós termos um Deus em missão exige de nós uma postura missional para a vida. Casamento tem a ver com missão. E não é para você arrumar um namorado descrente para fazer missão, não é esse o ponto. Não. É buraco, é cilado, é laço. Mas o fato de Deus nos dar a oportunidade de constituir família tem a ver com a missão maior dele para a história. Os parâmetros bíblicos, as analogias bíblicas, quem trabalha isso de uma forma um pouco radical, mas eu ainda assim acho que tem sentido, é o Piper. O Piper trata um livro muito fantástico. Pedro, já viu o livro Fome por Deus? Sim. Ele vai tratar sobre jejum. Tem um assunto... Um dos poucos sobre isso, né? Desculpa o trocadilho, mas é um livro indigesto. Ele vai falar sobre jejum. E logo no começo do livro ele te pega, porque ele fala assim, olha, a ideia de ter fome por Deus nos mostra que no jejum, Deus está usando o apetite e essa forma tão radical de nutrição para mostrar que a vida é sobre nós e Ele e nós. A vida é sobre Ele e como nós somos nós, é sobre nós e Ele. Então, quando Ele fala que Ele é o pão da vida, quem é que não vai entender sobre isso? Essa proposta? Quem é que não come? Então, quando Jesus se propõe como pão da vida, todo mundo vai entender do que ele está falando. No mínimo, pode achar um absurdo, mas entendeu? Que ele está se propondo como nutrição em última instância. Ele começa por esse ponto. Então, assim, o casamento é uma analogia da igreja com Cristo. O trabalho é uma analogia de um Deus que fabrica, de um Deus que forma, desenha. A arte é uma analogia de um Deus que desenhou esse mundo e nos deu esse senso. Então, o Gorin trata essa missionalidade para a vida, é olhar para a vida como alguém que está debaixo de alguém que está trabalhando. Nosso trabalho está submetido a um trabalho maior. Nossa missão está submetida a uma missão maior. Isso é fantástico. Um outro teólogo muito bom assim da teologia bíblica, que é um teólogo assim técnico de altíssimo calibre, mas que escreveu um livro muito bom de orientação que tangencia esse aspecto. Ele não é sobre isso, mas tangencia esse aspecto. É o Bruce Waltke, que escreveu sobre buscar a vontade de Deus, se é uma noção cristã, e ele vai defender que é uma noção pagã. Essa ideia de que eu vou ficar buscando a vontade de Deus para a minha vida.
Na família, no trabalho, na fé. Ele vai defender que é uma noção pagã das religiões e dos povos ao redor de Israel, mas não fazia parte de Israel. Eu gosto muito da história de Davi, porque Deus tinha uma ordem clara para Davi, para ele ficar em Judá. E Davi saiu rodando, buscando a vontade de Deus. A passagem da caverna de Adulão, que todo mundo gosta, tem igreja com o nome Caverna de Adulão, vocês riem, né? Dos valentes de Davi. Ele estava em desobediência a Deus. Nesse momento, ele estava em desobediência a Deus. Estava fazendo coisa errada. Então, fazendo o quê? Buscando a vontade de Deus. Ele fala, eu estou perdido, eu não sei o que Deus quer de mim. Mas Deus tinha falado claramente, você ficar em Judá, quietinho. Ser corajoso, ficar quieto, na sua, de boa. Buscando a vontade de Deus, é uma noção pagã. E ainda somado ao nosso individualismo, fragmentação, reflexividade, aí são conceitos sociológicos mais contemporâneos, é um balde de ansiedade. Sim. Você citou o Bruce Waltke, que talvez poucos autores atualmente me ensinaram tanto sobre a teologia do Antigo Testamento de um modo geral, mas especificamente sobre o livro de Deuteronômio, como o Bruce Waltke. E eu quero enfatizar uma parte desse livro, a teologia dele do Antigo Testamento, quando tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui hoje. Ele mostra Deuteronômio como o plano mestre de Deus contido naquele livro. Ele inclusive fala uma frase muito ousada, mas ela faz sentido. O livro de Deuteronômio é o livro mais importante do Antigo Testamento, de certa forma, até de toda a Escritura. E um dos motivos por isso é a engrenagem que ele é representativamente para a mecânica da Escritura. O que Deus está fazendo ali envolve trabalho, família, vocação, missão, porque o povo saiu do Egito sem identidade. Deus está caminhando com um povo que ficou ali por gerações e gerações, séculos, e agora ele quer fazer uma nação para ele. Ele caminha com esse povo no deserto, entra com uma futura geração dentro da terra de Canaã, e agora Deus vai estabelecer o plano, a missão dele através de gente, com a formação de Israel. E nesse momento ele faz o quê? Ele constitui um povo morando na terra, com família e com a palavra de Deus para a criação de filhos, enquanto trabalham, formam suas famílias e prosperam ali como família, e vão exercer sua missionalidade cotidiana, a liturgia do cotidiano e do ordinário. É assim que Deus trabalha no mundo. A gente avança milênios para frente e a gente chega então nos cativeiros e a gente vai lidar com o quê? Deus falando mais uma vez para o povo habitar na terra da Babilônia, constituir família, abençoar aquele povo que era hostil a eles e estarem vivendo debaixo da sua palavra. Essa ainda é a missão de Deus no mundo. E estava acontecendo lá em Deuteronômio. Deus estava formando o que seria o radical missionário para as eras. Um povo que ama, maridos que amam suas esposas, esposas que amam seus maridos, criam seus filhos e saem para o trabalho para a glória de Deus. Isso parece muito simples, mas isso é capaz de quebrar o império das trevas. Uma pessoa comum, com uma família comum, com filhos comuns, um trabalho comum, mas vividos com temor para a glória de Deus. Isso é assustador para o império das trevas que está aí. Muito bem, mais perguntas? Pedro, qual a ordem? Família, trabalho e fé? É essa a ordem? Aqui a pergunta está aqui por curiosidade e já fica aí, né? Isso era uma provocação? Deveria estar separado? Não. Os evangélicos têm muita dificuldade em lidar com o ajuste desses temas. A gente lida com a fé e o trabalho e a família, em algum momento eles aparecem ali, né? O Francis Schaeffer, ele fala sobre isso no livro dele, no comentário, que é um comentário um tanto quanto diferente, né? Não é um comentário bíblico mesmo assim, mas ele tece comentários sobre Gênesis. E ele fala, olha, Deus não trouxe solução apenas para o problema da fé. O Evangelho não lida só com o problema da fé. Ele também lida com as outras duas ordenanças criacionais de Deus. Então, ele também lida com o mandato cultural
e também lida com o mandato social. Então, a gente tem perspectivamente, caleidoscopicamente, cansado já, né, para ficar fazendo essas manobras radicais. Mas assim, não precisa escolher um deles. Porque veja, o Os Guinness está falando, em todo lugar e todas as pessoas, a gente não precisa escolher um deles como se tivesse uma hierarquia. Se nós estamos trabalhando diante de Deus, se nós estamos com as nossas famílias diante de Deus, nosso trabalho não é mais santo do que trocar a nossa fralda, ou nosso casamento, ou nosso culto. O culto é o lugar onde a gente aprende a fazer essas coisas. Mas não há uma assimetria ou uma hierarquia entre eles. Uma visão hierárquica é uma visão romana das coisas. A visão protestante, principalmente reformada, é uma visão horizontalizada. E mais do que horizontalizada, é uma visão perspectiva. Isso não é, né, da minha cabeça, né? Assim, o John Frame é um autor em teologia sistemática que a gente gosta bastante, tirando dos Salmos, né, da revelação geral de Deus, da revelação especial de Deus, da revelação pessoal de Deus. Deus revelou-se de maneira tríade, e a gente também tem, então, de maneira triperspectiva, esse ajuste fino na situação das coisas, na vida existencial e nas normas, né, na palavra de Deus. Então a fé, a realidade e a vida interpessoal tem valor igual para Deus. Então assim, tem uma ordem? Não. É mais didático muitas vezes quando a gente apresenta essas coisas. Mas a gente consegue separar isso? Você tira, quando você entrou por aquela porta ali, você despiu-se das suas preocupações familiares. Eu estava aqui, a Carol e o Benjamin estavam voltando de uma fazenda onde eles estavam, eu estava preocupado com eles, eu estava orando, e eu estava querendo saber se eles chegaram, e eu não tenho que, se vocês ouviram, crescendo ouvindo do liturgo, olha, esqueça as coisas que você estava preocupado agora na hora do culto, isso chama dualismo. O Platão mandou um beijo para vocês. Isso não é bíblico. Você tem que trazer suas preocupações para Deus. Você tem que trazê-las e colocá-las diante de Deus, inclusive. Concentre-se no culto, esqueça das preocupações do seu trabalho. Bom, primeiro que você não consegue. Segundo que é bobagem. Você tem que trazer quem você é, o seu trabalho, todinho diante de Deus. Porque senão é dualismo, você separa o culto. É por isso que a gente precisa de livro de fé e trabalho, fé e ciência, fé e casamento, fé e tudo, fé e educação, fé e tudo. Por quê? Porque a gente separou essas coisas. Então, a gente não precisa separar. Por isso o caleidoscópio. São caleidoscópicas. É uma dança. Só que é didático a gente ir ora entrando em cada uma das portas. Como são perspectivas, a gente escolhe por qual perspectiva a gente quer olhar, mas são perspectivas, não são partes, são perspectivas. A mesma coisa, Deus se revela em cada uma delas, Deus usa cada uma delas, todas elas precisam de redenção, todas elas precisam de normatividade de Deus. Então tem um jeito que agrada a Deus de ser família, tem um jeito que agrada a Deus de trabalhar, tem um jeito que agrada a Deus de confiar nele, de ter fé, de adorá-lo, e não é separando essas coisas. Então, podia ser fé, família e trabalho, podia ser trabalho, família e fé, família, trabalho e fé, podia ser as combinações todas aí. Será que é porque eu esqueço o mundo lá fora quando estou aqui dentro no culto, que quando eu estou no mundo lá fora eu esqueço que estou em culto? Pode ser, né? Pode ser. Muito bem, estamos encerrando aqui, mas tem uma pergunta interessante aqui sobre idolatria. Trabalho, família e fé podem se tornar ídolos? Se sim, como nos precaver disso? Parte da sua provocação no final. O culto, a única distinção nisso que a gente falou,
é a centralidade do culto, né? Principalmente o culto de domingo. Não há nenhum tipo de, novamente, de dualismo nisso, né? de um dia especial, etc. Mas o domingo, nas Escrituras, ele, querendo ou não, é um dia. O Senhor Jesus ressuscitou o primeiro dia, ele apareceu aos discípulos no primeiro dia, ele apareceu a Tomé num domingo, ele não apareceu na segunda-feira de novo, ele esperou o outro domingo para aparecer, etc. A revelação na ilha de Patmos, etc. Domingo, dia do culto, os discípulos estavam reunidos no domingo. Por que o domingo? Qual que é a especificidade do culto, da liturgia, etc.? É porque o domingo é o lugar onde a gente é colocado diante da redramatização dessa história, que a gente falou o tempo todo aqui, da missão de Deus, etc. O drama é reencenado. Deus é invocado, os pecados são expostos porque a lei é lida. Por que essas coisas são importantes? É o drama das Escrituras. Deus foi invocado, a lei no Sinai, o povo. É o drama, não é porque a gente gosta de ler a lei, porque o Giovanni colocou essas coisas aqui e tal. Não, é o drama das Escrituras. Tem certa variabilidade como que isso vai ser feito, mas é o drama. São os elementos do culto que é o drama. E aí a gente aprende esses ritmos para quê? Para que a gente não seja governado lá fora pelos ritmos lá de fora. Por exemplo, no seu trabalho, muito provavelmente, ou na sua escola, ou na sua casa, você tem ritmos lá. Lá no seu trabalho, você tem ritmos de produtividade. Se você trabalha numa empresa assim, bem tradicional, você tem que bater metas. Então, deve ser um ambiente de trabalho muito difícil de trabalhar, porque você não pode ser muito amigo dos seus companheiros, companheiras, porque você tem que bater meta, você está competindo com eles, inclusive, você não é um ambiente gostoso. Ou se você trabalha numa empresa bem avant-garde, então você não bate meta, você tira férias quantas vezes você quiser, você chega bem Netflix, Google, tal, você chega a hora que você quiser, pimbolim e tal. Beleza, mas tem uma liturgia lá, tem um ritmo. Não são os ritmos da graça. Os ritmos da graça você aprende aqui. E é o que o Giovanni falou, se você não aprende aqui os ritmos da graça, você não os reproduz lá. Se você não reproduz os ritmos da graça lá, ou se você não aprende os ritmos da graça lá, que ritmos você vai reproduzir lá? Os da idolatria. Os ritmos da desgraça. Os ritmos da despersonalização. Os ritmos da desumanização. É por isso que o trabalho é tóxico. É por isso que você acorda de manhã e você fala assim, eu não quero trabalhar não. Quero ir para a escola não. Ah não, liga lá e fala que eu não vou não. Fala que eu quero sumir. Não é? Por quê? Por causa dos ritmos. A linha do desespero. A linha do desespero. Cruzou a linha do desespero. São os ritmos da graça. Aí como é que muda isso? É claro que os cristãos têm que afetar isso. Às vezes isso é dentro da sua casa. Às vezes o inferno é o seu lar. É o seu casamento, seus filhos, etc. Sua igreja. Por causa dos ritmos. Não são ritmos da graça. Tem um livro do Mike Cosper com esse título, Ritmos da Graça. Muito bom. Então, a idolatria surge nisso. Se você não adora o Deus verdadeiro, você não fica sem adorar. Você não fica sem cultuar. Você troca. Você é um ser de adoração. Você só substitui por um Deus falso. E os ritmos de vida são os ritmos daquilo que você adora. Os seus rituais são os que você adora. A gente adora o nosso próprio eu, nosso próprio corpo, nossa própria companhia, a nosso próprio estilo de vida. E aí, nosso trabalho, nossa família vai junto pelo ralo. Sim. Eu quero encerrar só comentando essa fala fantástica do Pedro, até explicando, caso alguém seja um pouquinho não familiarizado com a expressão o drama da doutrina ou drama da escritura, é um conceito muito precioso, sobretudo do Kevin Van Hooser, um autor que tem trabalhado bastante sobre hermenêutica teológica, formas de viver de uma forma teológica a vida como um todo. E essa ideia do drama
da doutrina ou do drama da Escritura é que Deus tem comunicado na história verdades eternas através de atos, tal como num teatro que o enredo, a trama ou o drama ele é encenado com partes e atos específicos, comunicando uma mensagem por trás, comunicando um todo coerente, um sentido, uma história, uma narrativa que chega a algum lugar e que comunica verdades ao longo da sua expressão. A ideia então é que Deus tem comunicado através de atos da história verdades eternas. E é por entender esse Deus que nós devemos adorar em primeiro lugar, que nós vamos entender nos atos e possibilidades históricos as coisas como elas realmente devem ser vividas. Deus em primeiro lugar, então eu entendo família. Deus em primeiro lugar, em última e primeira instância, então eu entendo o trabalho, e o trabalho tem o seu lugar. Essa fala como o Pedro traz para nós sobre nós nascemos para adorar, se não estivermos adorando a Deus, nós vamos adorar algo. E aí nós pegamos aquilo que deveria nos levar para Deus e ficamos nisso. Nós pegamos o carro que deveria nos levar ao destino e ficamos no carro, porque aquilo deveria estar nos mostrando verdades eternas. O ato da peça é um ato para um todo. O show tem que continuar. E muitas vezes, por não ter a ideia da trama, do drama, ficamos no ato. E isso é muito importante para o nosso coração. Ver família, trabalho, ver nossas oportunidades de arte, de relação, de amizade, de sociabilidade, de rede social, de tudo que nós temos nos dispostos a plugar o coração como algo que ou nos leva para Deus, ou algo que nos afasta de Deus, mas que deve ser vivido sobretudo debaixo da luz de Deus. Então, a nossa chamada e provocação para você nessa noite final é para chamar o seu coração para olhar para o Senhor em primeiro lugar. Que a nossa geração possa amar o Senhor em primeiro lugar e submeter à Escritura, à obediência de Cristo, trabalho, família, dinheiro, entretenimento, cansaço, patologia, exaustão, alegria, a alimentação, o cuidado com a saúde, ou seja, tudo ao Senhor. Eu peço a Deus que nos dê uma geração temente a Deus, que se curva diante do Senhor, que leva ao Senhor as grandes verdades da vida, as grandes propostas. Como nossa geração tem sido pastoreada por gurus da internet hoje, em todas as mais importantes áreas, dinheiro, família, negócios. Todo mundo entende sobre tudo e está ensinando a todos. Nós precisamos, como nunca, da luz da Escritura para submeter nossos pensamentos e rumos, colocar a família no lugar certo, filhos, expectativa, dinheiro, saúde, enfim. É um apelo que eu faço ao seu coração para que a nossa geração possa buscar o Senhor em primeiro lugar e o seu reino. Pedro, obrigado pelas considerações, pelas palavras, obrigado pelas perguntas, que Deus continue nos abençoando.